Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula da disciplina Desenho 1. Nessa semana a gente vai aprofundar a questão do rebatimento de vistas. Eu vou trazer algumas especificidades com relação a figuras que tenha raio ou chanfro, né? Ou aquelas faces oblíquas, tá? Que dificultam para quem está começando a aprender desenho técnico. Então, vou partir aqui para uma apresentação. Ela é bem pouco teórica, é uma apresentação mais focada em exercícios, em como resolver e como desenhar essas vistas com esses elementos, tá? Para vocês posteriormente poderem realizar uma atividade, tá? De aprofundamento dos conhecimentos. Então, vou mudar aqui a câmera para apresentação, tá? Então, a gente viu na semana passada alguns tipos, né, de projeções que são utilizadas. A gente está trabalhando especificamente nas projeções paralelas do tipo ortogonais múltiplas. Tá? Então, a gente está trabalhando nesse campo, nesse momento. Posteriormente, a gente vai conhecer outras ferramentas de representação ligadas ao desenho técnico. Tá? Então, o que eu queria focar hoje, a gente viu, né, que na aula passada a gente representa as arestas visíveis, né, com linhas cheias, e as arestas não visíveis com linha tracejada, né, como é o caso aqui dos desenhos. Por exemplo, esse desenho aqui a gente tem arestas, né? Se a gente fosse adotar essa aqui como nossa vista frontal, a gente teria todas as arestas aqui visíveis, tá? Se essa aqui fosse nossa vista lateral esquerda, também as arestas estariam todas visíveis, bem como na vista superior, tá? Já se tratando de furos, tá? Em algumas vistas a gente fica com os furos não visíveis, e aí a necessidade da gente representar aqui, né, tracejados para representar, né, esses furos passantes aqui nas peças, e vimos também um pouco de faces ou figuras com elementos oblíquos, tá? Hoje a gente vai aprofundar com figuras um pouco mais complexas e vou mostrar também casos onde existem arredondamento, por exemplo. Você tem um raio aqui na peça, como que fica a representação, né, caso tenhamos esses arredondamentos ou figuras circulares nas peças, tá? Primeira dela é essa figura, é uma figura que combina tanto um elemento circular quanto faces oblíquas, né? Se a gente olhar aqui por baixo, a gente tem dois planos inclinados, tá? Isso vai gerar para algumas pessoas uma dificuldade maior de compreensão do desenho, tá? Mas não é muito difícil, é só a questão da gente olhar, observar e raciocinar um pouco acerca do que a gente está desenhando, tá? Então vamos fazer um exercício adotando essa aqui como nossa vista frontal, tá? Então vou só anotar aqui para ajudar vocês na compreensão, essa aqui é a nossa vista frontal. E aí eu vou começar a desenhar o objeto. Eu escolho um dos cantos, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui como sendo o ponto inicial e vou começar a desenhar minha figura. Então eu começo desenhando, por exemplo, essa aresta vertical. Desenho a horizontal mais longa. Aqui a gente não tem medidas, então a gente vai trabalhar mais ou menos com a proporção. Desço aqui o outro lado, que tem o mesmo tamanho, né, do inicial. Faço esse risco inferior que eu estou visualizando. E aí eu já começo a observar. Eu vejo que essa distância daqui até aqui é maior do que essa distância daqui até esse ponto. Né? Se eu pegar uma régua aqui, eu consigo tirar essa prova, mas visualmente a gente já consegue
ver que existe essa distância, tá? Então, eu sei por isso que esse plano aqui é um plano inclinado, tá? Então, obviamente, eu vou fazer visual, vai até mais ou menos a metade aqui da altura da peça, esse plano inclinado, a inclinação, né, eu não conheço, vou fazer só visual. Desenho essa parte, ou se eu preferir fazer o outro lado, também, tanto faz. Então, esse lado aqui é mais curto. O raciocínio é igual se eu pegar essa distância daqui até esse ponto e pegar essa distância daqui até esse ponto, eu vejo que a parte de cima é mais larga que a parte de baixo. Então aqui essa distância tem que ser mais larga do que a distância inferior. E aí eu reúno as pontas aqui. Tá? E eu tenho esse elemento circular na parte superior, né? A gente viu na aula passada que quando a gente tem cilindros, a gente pega as extremidades, né? A parte mais externa, que é a distância mais externa do cilindro. Então eu vou pegar, tentar desenhar ele aqui mais ao centro da peça. E desenho a parte externa do cilindro, tá? E ele tem um furo. Aqui a gente não tem informação se esse furo é um furo passante, que atravessa a peça toda, ou se é um furo que vai até o primeiro elemento, né? Vamos adotar a ideia de que seja um furo passante, tá? Então, para isso, eu preciso desenhar a linha tracejada. Então, eu começo lá em cima e vou tracejando a mão livre aqui, fica um pouco mais difícil, mas vocês podem usar uma régua para manter o alinhamento, tá? Então eu adotei como se fosse um furo passante, tá? Que atravessa a peça toda. Então, partindo desse pressuposto, né, eu tenho a vista frontal. Agora eu vou para a vista lateral esquerda, que é essa aqui. Vou até mudar a cor para o azul. Vou botar aqui, ó, lateral esquerda, tá? Mesma coisa, a gente continua a adotar, né? Lembrando a aula passada da questão, né, dos planos de representação, né? Plano vertical, plano horizontal, e o objeto estaria aqui no meio, né? Como se o objeto estivesse flutuando aqui no espaço, e a partir disso eu faço as projeções. Esse plano lateral é esse plano que ficaria aqui atrás. É como se a gente estivesse olhando, projetando para esse plano. Então a gente está olhando a peça daqui, desse ponto, projetando aqui. Tá? Então a gente vai olhar da esquerda do objeto. Então aqui na projeção é como se a gente estivesse olhando desse sentido aqui, do lado esquerdo da vista frontal. Tá? Então a altura ela tem que se manter. Eu marco uma distância aqui, eu posso escolher uma distância para iniciar o desenho. Marco um ponto aqui, faço a largura do objeto. Tá? Essa largura aqui. Desenho a altura, no caso aqui seria a altura máxima do objeto. E, mais uma vez, a largura máxima desse cilindro na parte superior. Tá? Marco, a altura do cilindro também é a mesma. E agora a gente tem duas peculiaridades. Mais uma vez, a gente tem o furo aqui e a gente tem os dois planos inclinados. Tá? Como essa parte de cima aqui, ó, do plano, ela é horizontal, tá? Ela é paralelo ao chão, ao solo, tá? Vai resultar em uma linha, tá? Uma linha que vai seguir essa altura aqui do objeto. Como eu não enxergo, né? Aqui pela lateral esquerda eu tenho material na frente, eu não consigo enxergar, mas eu sei que está lá, eu faço tracejado
essa representação. A parte inferior aqui desse plano inclinado, né, dos dois planos inclinados, coincide com o final da peça, então é como se tivesse um tracejado aqui em cima da linha contínua, a gente não enxerga, tá? E a lateral ele vai até o final da peça, então também teria um tracejado aqui, mas está em cima das arestas visíveis, então não aparece. E a gente tem um furo, né? Assim como a gente tinha o furo aqui na vista frontal, na vista lateral a gente também vai continuar com a furação. Então faz tracejado. Está atravessando a peça toda. Vai atravessar a peça toda? A pergunta é essa. Se a gente observar aqui, nessa representação da vista frontal, a gente vê que o furo aqui embaixo não tem material. Então, se não tem material, o furo tem que acabar aqui, nesse plano horizontal. Então, teoricamente, ele deve acabar no tracejado, tá? Então, você tem que tomar cuidado. A gente tem essa ânsia de dar continuidade, tentar fazer no modo automático. A gente tem que observar. Então, na verdade, esse tracejado aqui da parte de baixo não vai existir, tá? Porque eu não tenho material aqui. Então, o furo termina nesse plano, que é esse plano tracejado aqui. Tá? E aí a vista superior. Talvez agora seja a vista que dê mais dificuldade. A vista superior é como se a gente olhasse o objeto de cima. Tá? Então, é como se a gente olhasse a vista frontal de cima. Então, a projeção dela vai ser aqui na parte inferior. Tá? Aqui, nos planos, é como se a gente estivesse olhando aqui, ó, e projetando no plano horizontal. Tá? Vou só fazer aqui, ó, o verdinho é o frontal, que é projetado aqui no vertical. Tá? Então a gente está fazendo vista superior. Então estou olhando de cima o objeto. A largura é igual, tá? E a profundidade é igual. Vou só pegar uma ferramenta de desenho retangular aqui para ficar mais fácil. Tá? Lembrando que a distância entre as vistas deve ser iguais, tá? Lembrando que isso aqui é a épura dessas projeções aqui nos planos. Então a distância aqui ela é equidistante, elas são iguais, tá? Então vamos fazer aqui projeção superior dos círculos, tá? A gente está olhando de cima, a gente vê esse círculo externo e o círculo interno. Então vou desenhar aqui, tentar alinhar ao máximo. Não ficou bom, deixa eu só refazer. Aqui, círculo externo. Não está muito reto, mas círculo interno, né, que corresponde à estrutura externa e ao furo, tá? Esse círculo aqui. Por que que não está tracejado? Porque quando eu olho de cima, eu enxergo, tá? O círculo externo e o círculo interno, tá? Lembrando que a nossa visualização é bem perpendicular ao objeto, tá, gente? A gente está olhando bem de cima, como se a gente tivesse sem nenhum tipo de distorção de perspectiva, tá? E aí agora eu faço a projeção dos planos inclinados. Então, para isso, eu tenho que observar aqui. Vou puxar uma seta amarela só para ajudar. Então eu estou vindo aqui, tá? Da direita para a esquerda no objeto. Eu estou vindo. Opa, aqui começa o plano. Então, o primeiro ponto que eu tenho que marcar é aqui. E onde que esse plano inclinado termina? Aqui nesse ponto. Então aqui eu tenho que finalizar o plano. Continuo. Opa, aqui o plano muda de direção. Então tem que vir aqui.
e ele termina nesse ponto. Então, ao invés, tá? Se isso aqui fosse uma parede vertical, teria apenas uma linha. Mas como é um plano inclinado, eu tenho o começo e o final do plano, tá? Então, eu vou ter dois tracejados. Um primeiro tracejado aqui, referente ao início do plano. Um segundo tracejado aqui, referente ao final do plano. Mesma coisa aqui, início do plano, segundo, final do plano. E agora minha representação está correta, tá? Se eu fizer o cruzamento das informações, eu posso ver que a figura começa aqui, esse plano inclinado está aqui tracejado, o final da peça está aqui, o final do elemento circular está aqui, tá? Largura da peça é igual, elemento circular está aqui, furo interno está aqui, final do furo, final do elemento circular, final da peça. Aqui também, ó, largura da peça, largura da peça. Elemento circular, projeta para cá e aqui. Obviamente aqui a gente não segue o alinhamento porque a gente está desenhando croquis, tá? Desenhando mão livre. Mas quando a gente fizer isso com régua, vocês vão ver, tá? Com os esquadros, com as regras, que tudo se encaixa perfeitamente, tá? Você vai rebater todas essas linhas e elas vão se manter alinhadas, tá? Então, aqui a gente tem três elementos. Só prestar atenção, tá? Que esses planos inclinados, eles vão demandar mais de uma linha tracejada quando eles estiverem ocultos. E se eles estiverem visíveis, mais de uma linha também, tá? Vamos passar para um próximo exemplo aqui. Esse outro exemplo, tá? Para ficar mais simples, eu vou adotar essa aqui como sendo nossa vista frontal, tá? Então, vou botar um Fzinho aqui. Essa vai ser a frontal. Essa verde aqui será a esquerda, tá? Então, começaremos pela frontal. O que eu tenho na vista frontal? Vamos fazer uma análise rápida, tá? Eu tenho essa região aqui. Deixa eu só trocar a cor. A gente tem essa região que forma como se fosse um L na figura. Aqui a gente tem esse plano inclinado, que vai aparecer também, né? Começa aqui no final da figura e vai até o topo da figura. E a gente tem os dois furos, tá? Um na parte inferior e outro na parte mais alta da peça. Vamos tratar os dois como passantes, tá? Que atravessam a peça como um todo. Então, vou começar a desenhar aqui a minha vista frontal. Então, vou começar pelo L, que é mais fácil. Vou desenhar aqui a figura do L. Tá? Agora vamos observar. Essa linha coincide com a parte inferior do plano. Tá? Então, essa linha aqui é a mesma linha de cá e de lá. Essa linha aqui é a mesma dessa parte aqui do objeto. Então, está aqui. Essa linha inclinada do plano corresponde ao final do objeto. E ele vai até a parte superior do objeto. Então, a representação desse plano aqui seria esse retângulo aqui. Tá? Temos esse furo. Então, vamos fazer um furo passante, que atravessa a peça como um todo. Tá? De certa forma, se a gente pensar aqui, os furos acabam se encostando, né? Eles vão se tocar de uma certa maneira. Então eu vou desenhar um tracejado aqui, que vai pela peça toda. Tá? Se a gente entender que esse lado aqui do furo
toca o outro lado, a gente só falta representar o outro extremo desse furo de baixo. Então, o outro extremo seria esse aqui, tá? Igual eu falei, pensando que essa parte aqui do furo de baixo acompanha o furo de cima da peça, que vai até a parte superior da peça, que é esse aqui, tá? Se eles forem coincidentes, aqui a gente não tem as medidas, mas visualmente aparecem coincidentes, ficaria um único tracejado representando o furo de baixo, que seria esse, né, que acaba aqui, ó, nesse plano do L, e o outro, que seria esse furo de cima, que atravessa a peça como um todo. Tá? Então agora vamos representar a vista lateral esquerda. Tá? Então vamos pegar aqui, só trocar a cor. Começar por esse ponto aqui, né? Estou vendo o objeto, rebatendo ele para lá. Então vou dar uma distância aqui, traçar a linha inferior, traçar a altura aqui do objeto. Então desenhei essa linha e essa linha de baixo. Vou fazer aquele pequeno detalhe em cima, esse aqui. Vou fazer o lado de cá para cima. E aqui essa distância, tá? Que é uma distância maior do que essa distância de dentro. Tá? Então eu tenho que ter essa ideia, que eu tenho esse plano inclinado aqui, e que ele vai até aqui. Lembrando que essa altura aqui ó, tem que permanecer a mesma. Né? Afinal, esse ponto aqui e esse ponto amarelo, eles estão na mesma altura no objeto. Tá? Agora, eu vejo, quando eu estou vendo na vista lateral, né, eu vejo essa linha de cima e essa linha de baixo aqui. Por quê? Porque se a gente usar um sistema de coordenadas x, y aqui, esse plano está inclinado tanto em x quanto em y. Ele tem duas inclinações. Então a gente vai ter que enxergar ele em duas vistas. Tá? Pelo menos. Então, a gente viu aqui na vista lateral, mas ela estava bem de frente, né? A inclinação não estava no sentido da vista frontal. Então, a gente vê como um retângulo, mas aqui na vista lateral a gente vai ver essas inclinações, esse primeiro traço referente a esse plano. Existe uma distância, né? Se a gente puxar aqui e alinhar, a gente vai ver que existe uma distância, tá? Para ser determinada. Então, eu vou traçar aqui a parte superior e desenhar essa linha aqui de trás, que também acompanha a mesma inclinação da linha da frente. Então, essa é a nossa visualização desse ponto, e agora eu vou terminar desenhando essa parte aqui do objeto. Sempre que vocês tiverem dificuldade, tá, com essas visualizações, use um lápis de cor para colorir, porque fica mais fácil. Tá? Se eu pintar aqui, ó, esse ponto, eu vou ver que eu tenho que encontrar uma figura com esse formato aqui, ó, no meu objeto, na minha vista. Tá vendo essa figura que está aqui, ó? Ela é similar a essa figura que eu acabei de pintar. Essa figura aqui, né, trabalhar com forma e contraforma. Essa figura seria a face mais externa, ela é essa vista aqui, mais externa do objeto. Tá? Tem que ter esse acompanhamento. E aí o que sobrou, né, de um espaço entre um e outro foi o do plano, da inclinação desse plano referente a essa vista. E agora os furos, né? Então eu tenho esse furo aqui, começa mais ou menos aqui e vai até o final da peça.
e ele avança, né? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, de referência, ele passa quase no meio do plano, tá? Então ele passa por aqui, atravessando a peça nesse sentido. E a gente vai ter esse furo nessa posição aqui, também tracejado, só na parte de baixo. Tá aqui. Então tenho duas arestas ocultas. Tá? E agora a vista superior. Tá? Vamos agora olhar a parte de cima desse objeto. Tá? Lembrando que é sempre a partir da vista frontal. Então aqui está a vista frontal. Se a vista frontal tá estreita, a minha vista superior ficará estreita. Tá? Então vou começar aqui desse ponto a desenhar. Então vou marcar mais ou menos a mesma distância para a vista lateral. O comprimento aqui tem que ser o mesmo, a largura do objeto é a mesma, tá? Então vou começar a desenhar aqui, ó. Desenhei essa aresta, desenhei essa aresta. Então vou terminar de fechar essa primeira figura aqui, ó. Então vou desenhar essa primeira figura. Tá? Desenhar o lado de cá também. Lembrando que eu tenho que manter essa largura aqui, ó, que afinal de contas nós estamos tratando do mesmo objeto. E essa inclinação para lá. E aí nós temos o furo aqui no centro da peça, tentar manter os alinhamentos. Pronto. Agora vou fazer a parte inferior, tá? Fazer essa parte aqui. Se a gente olhar, ela não encaixa, porque ela não está na vertical. Existe uma distância aqui, ó. Se eu traçar linhas verticais, eu vou ver que falta uma distância para fechar a figura, tá? Então esse complemento da figura aqui ele não encosta até o final. Então ele vai até uma parte, existe uma distância lá, tá? Vou determinar aqui uma distância. A inclinação é a mesma e fecha a figura aqui. E a gente tem outro furo. Lembra que eles estão teoricamente alinhados aqui pela borda. Então seria mais ou menos algo parecido com isso. E aí agora eu complemento a figura fechando a lateral aqui. Então a gente consegue ver o plano inclinado, né, nesse ponto e aqui de frente. Tá? Então por esse plano aqui eu consigo ver que esse plano inclinado tem duas inclinações na minha figura. Tá? São figuras um pouco mais complexas, vocês vão ter um exercício que vai bem simples para figuras próximas a essa, mas esses são exemplos que vão ajudar vocês a desenvolverem, tá, o pensamento e a construção. Tá? Comece sempre pelas partes mais simples da figura. Se o plano inclinado você não está entendendo, deixe ele por último. Constrói o restante e aí por último você vai para o plano inclinado. Tá? Fazendo as ligações ali e tentando construir a figura final. Por exemplo, esse aqui já é um exemplo bem complexo, tá? Para quem está começando, a gente tem planos simples lá atrás, com uma inclinação, e a gente tem planos aqui na frente com duas inclinações, e a gente tem essa figura triangular, que na verdade é vertical, não tem inclinação nenhuma, tá? Vamos lá, vamos fazer o exercício. Mesma coisa, vista frontal, vista lateral esquerda. Então vamos anotar aqui, só para vocês não se perderem. Essa aqui é a lateral esquerda, essa aqui é a frontal, e depois a nossa superior aqui em cima será a nossa superior. Começa sempre pela vista frontal, tá, gente? Fica mais fácil de vocês compreenderem. Então aqui o objeto é dividido em 4 partes. Eu vou fazer a linha de baixo. A linha de baixo é a união dessa linha com essa linha dupla e mais a linha do outro lado. Tá?
tá? Então, vou desenhar aqui a linha de baixo. Posso até marcar aqui, ó, tentar dividir ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes, tá? Sendo que 2 partes formam esse triângulo, tá? Que vai mais ou menos até a metade da altura. Tá? Então, se eu pegar aqui e determinar que a altura máxima do meu objeto, vou determinar aqui que a altura máxima do meu objeto é essa, metade da altura está mais ou menos aqui, então eu tenho 2 partes de largura, tá? Pego aqui o centro, desenho aqui essa figura triangular para começar o objeto. Então, esse aqui é a minha primeira figura, está aqui. Essa aresta do plano inclinado é essa que está aqui em cima. Ela vai até o centro do objeto. No centro do objeto desce uma aresta até o vértice desse triângulo. E a figura se repete para o outro lado. Então, o que parecia uma figura extremamente assustadora já passa a ser algo geometricamente, né, um desenho bem simples, tá? Ela é uma figura simétrica, então a gente vai ver que ela tem uma simetria dos dois lados. Aí a gente tem que lembrar, aqui atrás tem um plano inclinado, que a gente não enxerga, tá? Mas que está presente. Então, tracejado aqui, referente àquele plano inclinado. Mesma coisa do outro lado, tracejado aqui no plano inclinado. E temos esse rasgo, tá? Esse furo oblongo, tá? Um furo oblongo tranquilo, né? A gente tem que marcar a largura máxima dele. Então, vamos fazer ele passante também. Faz aqui atravessando a peça toda. Seria esse aqui o resultado da nossa vista frontal. Agora, vamos para a vista lateral esquerda, tá? Vamos começar desse ponto aqui. Então, marco uma distância aqui, desenho o comprimento máximo da figura. Tá? Então, fiz essa linha, mais essa linha aqui correspondente a essa inclinação. Tá? Cheguei até esse ponto, então vou desenhar a linha vertical. A linha vertical vai até a metade da peça, então ela vai até essa altura, e corresponde a esse triângulo aqui, ó, que a gente desenhou na vista frontal. Depois, a gente tem uma inclinação aqui, uma certa inclinação para dentro do objeto, que seria essa parte aqui, vista de lado. Então, existe aqui uma inclinação para dentro do objeto e um topo plano até o final da peça. Então, esse topo plano aqui vai até o final da peça. Aí, lá no final, eu tenho essa aresta superior e eu tenho o final do plano inclinado. Né? Então, eu pego aqui e marco meu plano inclinado, com arestas visíveis, porque agora eu estou vendo o plano inclinado. Né? Quando eu olho aqui na vista lateral, eu enxergo ele, e o de trás tem a mesma dimensão, então as linhas tracejadas ficariam em cima. Tá? Mais uma vez, eu não vejo o furo oblongo, eu vou marcar a máxima do furo. Tá? Então, marco aqui a máxima do furo. Faço o tracejado aqui. Está faltando apenas uma das arestas. Tá? Marco tracejado aqui. E pronto. Qual aresta que está faltando? Essa aresta aqui. Né? Se a gente pintar a figura aqui na lateral,
eu tenho que enxergar essa figura aqui, ó. Então, eu tenho aqui a parte de trás, que é esse dente, está aqui, vem, essa inclinação descendo aqui eu não tenho ainda, né? Se a gente for olhar o furo aqui, ele está próximo ao terço final do furo, então seria daqui até aqui, mais ou menos, e o restante corresponderia a essa reentrância aqui. Agora sim eu tenho o desenho completo da minha vista lateral. Tá? Vamos para a vista superior. Então, a vista superior, rebatimento para baixo da vista frontal. Essa aqui é vermelho, a nossa vista frontal. Marco a mesma distância aqui. Então, marco o final da peça. Então, espera aí, vou trocar a cor aqui para ficar certinho. Pronto. Marco o final da peça. Então, desenhei essa linha aqui, que é a soma dos dois planos inclinados e mais a parte superior, tá? A parte lateral eu vou marcar aqui, tá? Vamos fazendo por parte, mais fácil. Então vamos lá. Tem esse pedacinho aqui do plano inclinado, então um pedacinho do plano inclinado, mais essa aresta aqui, então mais um pedaço de aresta. Vou só marcar aqui onde acaba o plano inclinado, mais um pedaço de aresta. Essa inclinação, né, que seria correspondente a esse ponto aqui, então mais um pedaço da inclinação, e esse corte, que vai até onde? Até o começo do triângulo. É um corte nesse sentido. Tem a frente do triângulo aqui, a frente do triângulo, tem que manter a mesma largura aqui de cima, e ele volta para dentro da peça, formando o restante da figura. Tá? Aqui não ficou bem reto, mas a ideia é essa. Tá? Voltamos para a parte superior. Vou desenhar meus planos inclinados. Eu sei que o meu plano inclinado acaba aqui, o da direita acaba aqui, então vou desenhar os dois planos inclinados visíveis, porque olhando de cima eu enxergo os dois. Esse último ficou muito torto. Tá? Então eu enxergo os dois aqui, isso de cima. Desenho os dois dentes. Vou ter que desenhar o oblongo, vai ter que ser na mão, vai ficar torto, já adianto. Tá? Então, desenhar as duas retas paralelas aqui, não tão paralelas assim, e os dois arredondamentos do oblongo. Tá? Continuemos. Temos esse plano descendo, a gente tem esse plano para dentro da peça formando uma seta. Se a gente fechar essa figura de cima aqui, ó, ela tem esses dentes e tem uma seta se formando aqui, bem próximo desse ponto. Então, vou formar essa figura aqui, ó. Olha lá, os dois dentes, o oblongo no meio, né? Ele pega mais ou menos até esse ponto do oblongo, que seria mais ou menos esse ponto aqui, onde estaria mais ou menos o centro dos raios, né? E aí desce esse plano inclinado, essa aresta, até o centro do triângulo. Lembrando que o triângulo está na vertical aqui, então acaba virando uma única linha. Tá? E aí está pronto. Nossa figura está aqui. Temos um plano inclinado aqui, temos esses planos inclinados aqui, temos o plano inclinado aqui também. Tá? A gente consegue, se eu fosse pintar aqui, ó, esse aqui é o plano inclinado, esse aqui é o plano, os planos inclinados. Esse triângulo corresponde, né,
esse triângulo corresponde a esse plano vertical e essa linha aqui. Essa aresta inclinada corresponde a essa aresta aqui e a essa aresta. Tá? E assim por diante. Tá? O final, se a gente fosse fazer todo o cruzamento das informações, é a mesma coisa que a gente fez no outro desenho. Se a gente puxar aqui, essa medida aqui. Se puxar aqui, essa medida aqui. Se puxar aqui, essa medida aqui. Final do desenho, essa medida aqui. Tá? E assim por diante, todas elas. Essa inclinação aqui está até maior. Tá? Deveria ser essa inclinação aqui. Deveria estar mais inclinado. Tá? E assim vai, gente. Tá, os limites aqui do furo. Tá aqui. O outro limite está aqui. Tá? Tudo tem que bater. Você tem que enxergar ou enxergar visível ou tracejado como aresta oculta. Então, para questões de chanfro, tá? A maneira que eu acho mais fácil, mais simples de vocês abordarem é começa com as figuras planas, né, que não tem inclinação no desenho, faz os esboços iniciais e depois tenta compreender as inclinações. Tá? E agora, questões de raio ou arredondamentos nas figuras, tá? Uma questão importante é que a gente não tem linhas de transição entre figuras arredondadas e planos tangentes, tá? Você vai ver que não existe essas linhas no desenho técnico na hora de você representar. Alguns softwares 3D colocam para ajudar no modelamento linhas de referência aqui nessas tangentes, mas no desenho técnico não aparece. Tá? Então vamos fazer esse exercício aqui rapidamente. Vista frontal, o que a gente vai ver? Vai ver o final da peça e a figura primária. Tá? Então vou desenhar aqui, começar pelo círculo central. Vou ter que fazer a mão livre. Deixa eu fazer as retas que são tangentes aqui, que estão na vertical. Duas arestas. E agora eu vou ter que fazer a mão livre, vai ficar torto. Já adianto para vocês que desenhar com o mouse é muito complexo. Tá? Não está bem arredondado, mas corresponde a essa parte superior aqui do objeto. Linhas horizontais até o final. Então, linhas horizontais. Linhas verticais no final do objeto. Fechamento do objeto. E o tracejado dos furos aqui. Tá? Lembrando que tudo que é circular, você sempre vai representar a extremidade máxima do objeto. Tá? Vista superior. Então, olhando agora de cima o objeto. Vou fazer aqui as linhas paralelas. Os arredondamentos, mais uma vez, serão a mão livre. Peço desculpas. Os dois círculos do furo. Aqui representados. E esse furo tracejado aqui no centro. Como aqui a gente tem um plano vertical, né, que depois fica tangente à parte circular, a gente representa esse final aqui, que é a mudança do plano vertical para o plano horizontal. Caso não houvesse, seria o limite máximo aqui da área circular. Igual a gente faz nos furos, a gente faria. Tá? E na vista lateral, esquerda, que é essa daqui,
nós teríamos a largura do objeto, a altura aqui formaria um retângulo com a separação e os tracejados, tá? Tracejados do furo inferior, tracejados do furo central. Tá? Vocês podem ver que não tem, como eu falei, a linha aqui de transição. Não aparece linha de transição. Isso aqui está errado para colocar. Então é bom vocês sempre prestarem atenção. Essa linha não aparece. Por quê? Porque é uma tangente. Tá? Assim como não aparece na vista frontal, essa transição aqui, ó, da face frontal para o arredondamento do objeto. Tá? Aparece só lá o final do objeto. Mas a transição aqui, que seria mais ou menos nesse ponto, ela não aparece aqui na vista frontal como aresta visível, porque não existe. Tá? Vamos para outras figuras com elementos circulares. Essa aqui tem dois elementos aqui e duas questões de tangente. Tá? A gente tem uma questão de tangente com plano, que é importante, que seria essa aqui. Tá? Muita gente tem a tendência de desenhar a linha aqui na parte inferior, não vai existir também. Tá? E a gente tem um raio aqui com duas tangentes que também vão aparecer de certa forma no desenho. Então vou adotar isso aqui com a vista frontal. Vou desenhar, estou indo um pouquinho mais rápido. Tá? Vou desenhar maior aqui para ficar mais fácil de ver. Então o que eu desenhei? É essa largura mais o raio. Limite máximo da peça. E a parte inferior. Agora o lado de lá, altura máxima. Vou por fora aqui, ó. Vou desenhar a altura máxima da peça. Largura. Lá no ponto máximo da peça. Largura. E a descida da peça. Aí vocês vão perguntar, professor, mas você falou que essa aresta aqui não aparece. Não aparece. Essa aresta que vocês estão vendo é referente a essa parte aqui, ó. A parte da frente que a gente está vendo. É esse ponto aqui que vocês enxergam como aresta aqui. Tá? Representação do furo. Tracejado. Aresta não visível. Tá? Representação do furo aqui. Também não visível. Vista lateral. Vamos lá, lateral esquerda. Vamos começar por baixo. Desenha largura máxima, altura. Então desenha essa parte. Mesma coisa, pego o limite máximo da peça aqui. Finalizo. Jogo a altura aqui. E agora vai ter que ser tudo à mão livre. Desce um pouquinho na vertical e arredonda aqui no final. Furo circular no centro. Tá? Tracejado do furo nessa parte inferior. Mesma coisa, não tem a transição nesse ponto, não aparece linha aqui de transição. Tá? Vamos para a vista superior. Linha superior do objeto. Vamos desenhar aqui a parte de trás do objeto. Seria essa linha, mais o limite lá do objeto e a linha lateral. Passa aqui, atravessa tudo. Agora eu vou para esse lado. Venho até esse ponto. E fecho aqui. Aqui tem um arredondamento. Então aqui tem um raio. Que seria esse arredondamento aqui, ó. Tá? Temos o furo nessa posição. Furo circular.
E temos essa parte mais alta, que vai até onde? Mais ou menos até a metade da peça. Então, mais ou menos até esse ponto. Tá? Linha tracejada para o furo. E pronto. Tá vendo que não tem linha de fechamento aqui? Porque isso aqui é uma aresta, né, inexistente, não tem aresta aqui, isso aqui é uma tangente, tá? É um plano com elemento circular, com raio tangente. Não vai ter linha fechando aqui o objeto, vai ficar aberto. Tá? Então essa representação fica dessa maneira. Então isso é um ponto de atenção, tá? Principalmente em peças como essa última que eu vou mostrar para vocês. Tá? Isso aqui é muito comum em desenho técnico e é onde a maioria das pessoas erram. Tá? Nas tangências entre os elementos planos e os elementos circulares. Se tiver tangente, não tem aresta, tá, gente? Lembra sempre disso. Ah, professor, mas se tem que ter um elemento aqui, tá? Algum tipo de falta de concordância. Se tiver concordância de tangência, de paralelismo, de qualquer tipo de concordância, não vai aparecer, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, vamos exercitar. Vista frontal. Começa com essa parte circular de baixo. Ele vai até o final da peça, então vou desenhar uma linha mais larga, tá? Então o elemento começa aqui, pequeno, vai até o final da peça. Limite externo da peça, subo, fecho a figura. Limite superior, vou indo. Se você olhar, a tangência aqui acontece antes do final da peça. Então o que você viria aqui talvez fosse algo dessa maneira, tá? Com o tracejado do furo aqui e o tracejado do furo maior, que é esse furo aqui, e dessa chaveta, que é um elemento quadrado, aqui. Então você ia ver um tracejado estreito da chaveta, que seria esse plano, e o tracejado externo do furo maior. Aqui ficou um pouco caótico, mas a ideia é essa. Tá? Ele não vai até o final da peça, porque ele fica tangente antes do final da peça. Tá? Quando a gente olhar de cima, a gente vai ver isso claramente. Tá? Eu vou desenhar os dois círculos, eu vou desenhar esse círculo de cima e vou mostrar para vocês. Tá? Vista lateral. Então, para cá. Vista lateral esquerda. Parte inferior. Parte mais alta do objeto. Desce. Parte da frente. Vai até onde? A gente não tem medida. Mas não vai até o centro da peça. Ele fica tangente um pouco antes da metade da peça aqui. Tá? Por causa da inclinação. Se fosse paralelo, no centro do círculo. Como ele é inclinado, a tangência vem um pouquinho para frente. Quando a gente estiver desenhando com instrumentos, vocês vão ver isso com muito mais facilidade. Então aqui você enxerga o final, a transição do círculo para esse plano e esse outro plano. Então aqui você vai ter dois tracejados, um pertinho do outro. Tá? E agora a vista superior. Tá? Eu vou desenhar dois círculos de esboço, eu vou desenhar até de amarelo. Círculo maior e o círculo menor aqui. Tá? Quando a gente desenha, vou fazer aqui a vista superior de vermelho.
Tá? Então, o que seria a tangência? É a linha que sai daqui e conecta lá. Tá? Se a gente for observar, ela engata aqui antes do centro. O centro do círculo está mais ou menos nesse ponto. Ela fica tangente antes. Ó. Você pode ver que aqui ela já está tangente. Por isso que essa linha não vai até o meio do objeto. Ela acaba um pouquinho antes. Tá? Então aqui eu vou terminar de desenhar. Esses círculos amarelos serviram só de referência. Vou fazer o desenho mais minimamente circular. Aqui na frente tem, que tá certo. Aí temos a chaveta aqui. E o outro círculo interno, tá? E mais o círculo menor aqui na ponta. Tá? Desconsiderem a parte amarela, tá? Isso aqui não existe. Só referência. Ficaria assim. Isso aqui é só referência também. Deixa eu apagar para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Então, assim, cuidado com essas transições, cuidado com esses elementos circulares, presta atenção. Tem desenho técnico que vem errado, que coloca a linha aqui, tá? Não tem, não existe. Às vezes colocam só uma linha de referência, tá? Mas não é uma aresta visível, tá? Tomem cuidado com isso. Agora, para ajudar vocês, deixa eu pegar aqui exercícios, tá? O que eu fiz? Criei essa folha A4 quadriculada, tá? Já dentro da norma, com uma legenda básica para vocês botarem o título, o nome, o curso de vocês, a data, escala por enquanto vocês podem desconsiderar e numerar as folhas. Tá? Vocês imprimam esse quadriculado e tem um arquivo PDF com esse exercício aqui. É um exercício que começa com blocos muito simples. Vocês podem ver que um bloco deriva do outro, então é um bloco completo com recorte, é o mesmo bloco com o plano inclinado aqui, com dois planos inclinados. Tá? Aí começa um bloco com dois rasgos, com planos inclinados, com mais planos inclinados. Tá? É um exercício que aumenta, qual? Exercício com raios e recortes circulares, tá? Que é a mesma coisa, planos inclinados, vai até o Z3. O que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir algumas folhas daquela A4 quadriculada, que eu mostrei para vocês, e vocês vão, a partir do quadriculado, contar os quadradinhos. Então você vai marcar aqui e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de largura por 2 quadradinhos de altura. E aí você vai desenhar lá 8 quadradinhos de largura, 2 quadradinhos de altura e vai desenhar sua vista frontal. Vista lateral esquerda, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Marca lá, conta e desenha. Vista superior e assim por diante. Tudo isso no papel quadriculado, tá? Por favor, numerem, tá? Exemplifiquem aqui, ó, o A, o B, o C, tá? Para eu saber qual que vocês estão fazendo a representação. Façam todos, por favor, até o dia da entrega, que é o dia 20, que é o final desse mês, tá? Outro ponto importante, junto
com esse exercício, eu mandei PDFs 3D. O que seria isso? Vou abrir um aqui. Figura H. Vamos olhar aqui qual que é H. H é essa figura que está aqui. Essa aqui. Quando ele abre, ele manda essa mensagem aqui. Conteúdo 3D foi desativado. Aí você vem aqui, opção, confiar nesse documento. E aí ele vai liberar o conteúdo 3D. Isso é um PDF tridimensional. Tá? Você clica aqui uma vez, ele ativa. E você consegue rotacionar o objeto. Então vamos lá. Escolhi esse aqui como é a vista frontal. Você consegue colocar mais ou menos na vista frontal e ver o que você vai enxergar. Vai enxergar um retângulo aqui embaixo, um retângulo aqui em cima. Beleza, se essa aqui é a minha vista frontal, minha vista lateral esquerda é essa. Então tá, então eu vou girar aqui, vista lateral esquerda. Tem que enxergar, então é assim. Tá, volto para frontal. Vista superior. Vista superior é vista aqui de cima. Aí você rotaciona assim. Vista de cima. Enxergo esse retângulo, enxergo o plano inclinado e mais outro retângulo. Beleza. Tá? Então, para isso que serve? Tem os PDFs 3D e tem os arquivos STL. Para quem tem o Windows mais novo, existe um visualizador, que é abrir com visualizador 3D. Tá? É um software do próprio Windows que permite vocês abrirem arquivos tridimensionais e fazer mais ou menos a mesma coisa, que é ficar rotacionando eles. Tá? Isso aqui é mais para ajudar vocês a visualizarem os objetos, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade de visualizar apenas pelo exercício do livro. Tá? Em breve teremos monitor na disciplina para ajudar vocês a tirarem dúvidas, a resolver exercícios, tá? Espero que na próxima semana eu já tenha essa notícia para vocês. Tá? No mais é isso, bons estudos e até mais.